trás de todo sucesso existe um grande jogo. Antes de me tornar uma referência na odontologia, eu enfrentei grandes batalhas, mas sempre soube o caminho que eu deveria trilhar. Como todo peão, só precisei andar um pouco mais do que os outros, passando por todos os obstáculos. Mas quando ele chega, ele pode se tornar o que ele quiser. This the Game of Thrones, Yeezy not the clones. Elon with my rocket ship, it's time to go home. Você está prestes a receber o que a minoria não, menos de 1% de todos os dentistas dominam hoje no Brasil. Tudo que eu usei para acelerar o meu processo de crescimento e conquistar a minha clínica, reputação e um número gigantesco de clientes relevantes será entregue para você também antecipar o seu sucesso odontológico. Você está prestes a antecipar 1 ano de resultados em sua carreira em alguns dias e acrescentar no seu faturamento mensal 50, 70, 100 mil ou mais de lucro para sua clínica e seus negócios. A minha história ela começa quando eu perdi meu pai aos 10 anos e a minha mãe, uma grande guerreira, ela teve que seguir com a gente, comigo e com a minha irmã durante essa fase da nossa vida. Então a gente tinha condições financeiras limitadas e a gente teve que de alguma forma se unir como família e ter forças para a gente conseguir seguir e trilhar o nosso caminho, sem a presença de um pai. Então quando eu entrei na faculdade e eu me destinei a fazer odontologia, eu sempre tive em mente que minha mãe, ela deveria ser o meu pilar para que eu pudesse de alguma forma orgulhar ela como mãe e poder orgulhar ela também de uma forma que ela tivesse orgulho de tudo que ela passou e de todo o processo que ela teve para a criação dos seus filhos, para que isso valesse a pena e eu conseguisse de alguma forma mostrar isso para ela. Então eu me agarrei na presença da minha mãe para que ela fosse o meu pilar principal para eu poder orgulhar ela e ter forças para seguir durante a minha carreira. E a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu tinha um único objetivo, que era correr atrás dos meus sonhos e orgulhar minha mãe. E lembra que eu comentei com vocês que eu tinha uma situação financeira bastante limitada, então chegou um ponto na minha faculdade, principalmente no final dela, que acabou os nossos recursos financeiros. Então minha mãe teve que se desdobrar muito para continuar pagando meus estudos, pagando os materiais que a gente precisava comprar, e isso me deixou um pouco restringido em muitas situações. Então quando isso aconteceu foi uma força muito maior para eu poder continuar e realmente orgulhar ela de uma forma mais imponente. E eu sempre tive isso bem claro dentro da minha cabeça. Esse sempre foi um grande sonho meu, ser um dos maiores dentistas do país. Eu sempre tive isso bem claro. E a minha segunda maior jogada foi ter escolhido um mentor. Esse mentor ele me ajudou muito durante a minha carreira. Não sei se vocês já ouviram falar, o nome dele é Rafael Puglisi. Durante muito tempo da minha jornada ele me auxiliou em muitos pontos. E isso foi um ponto muito crucial para a minha carreira. Eu conheci ele num curso dele, quando eu queria conhecer ele realmente, então eu fiz esse curso com ele. E durante o curso eu fiquei muito mais grudado nele para tentar entender como ele era, como ele fazia aquelas coisas, do que o tema propriamente dito, do que o tema que o curso estava abordando. E eu pedi para ele de alguma forma me deixar um tempo na clínica dele para eu poder acompanhar ele e poder ver isso de perto. E ele me falou que me chamaria para fazer esse curso, esse acompanhamento com ele, só que durante esse tempo ele acabou não me chamando. E eu vi que ele chamou outros alunos. Então eu estava em Florianópolis, eu peguei um ônibus, no mesmo dia que eu vi isso, fui direto para São Paulo. Eu bati de manhã do outro dia na clínica dele e falei para ele que eu gostaria de acompanhar ele, porque ele não me chamou e ele falou que ia me chamar. Então isso foi algo muito interessante, porque quando ele me olhou, ele levou um susto e falou: poxa, esqueci de te chamar, mas já que você está aqui, entra. E a partir desse ponto que eu fiquei na clínica dele, ele começou a me auxiliar em muitas formas, ele deixou eu acompanhar internamente o ambiente dele de trabalho. Eu aprendi muitas táticas com ele, muitas técnicas com ele, e isso me agregou bastante. Então, um dos conselhos que eu posso dar para vocês é o seguinte: agarrem as oportunidades. Elas podem mudar a vida de vocês assim como mudou a minha. Então, ter tido um mentor na minha vida foi muito importante, porque isso me deu muitas oportunidades. Uma dessas oportunidades foi quando eu estava no consultório dele, ele estava atendendo a Giovanna Eubank, que é uma influenciadora hoje,
hoje, famosa, e ela acabou me postando, e isso me gerou muitos seguidores, isso aumentou o meu leque. Então o tempo foi passando, quando eu me formei, eu tive uma oportunidade de trabalhar no consultório de um professor meu, e quando ele me chamou, ele me deu 2 dias para trabalhar no consultório dele, só que conforme o tempo foi passando, esses dias que eu tinha dentro do consultório dele foram aumentando. Então os 2 dias que eu tinha, eles passaram a ser 3 dias, 4 dias, 5 dias, e isso fez inflar muito o consultório dele para os meus atendimentos, e ele acabou não conseguindo fazer tantos atendimentos lá. Ele tinha menos tempo porque eu estava com a agenda muito cheia. Então eu decidi com um ex-colega meu de faculdade, a gente abrir uma clínica maior. Então nesse mesmo prédio eu acabei alugando 4 salas. Ele tinha uma sala, né? Eu queria criar um padrão diferente de odontologia. Eu quis fazer com que o consultório odontológico fosse algo agradável, um ambiente agradável de se estar, porque geralmente o consultório odontológico ele tem o seu perfil, né? Tudo muito branco, é cheiro de dentista. Então eu quis realmente quebrar isso para eu conseguir trazer a captação pra gente, porque é algo novo, algo inovador, né? Então quando a gente conseguiu estruturar essa clínica, eu pensei em diversas situações que realmente seriam diferentes. Eu pensava, cara, as pessoas têm que ir lá e realmente aquilo ali ser muito diferente e chamar a atenção de quem tá vendo. Então, quando a gente fez a sala de espera, eu falei, cara, tem que ter uma moto pendurada aqui, porque quem tiver na sala de espera vai bater a foto da moto e a galera vai automaticamente pensar, cara, o que é isso? Onde é que ela tá? Que lugar é esse? E as pessoas automaticamente, quando iam lá, marcavam a gente, né? Me marcavam e as pessoas entravam no meu perfil. Então, uma moto chamava essa atenção. Outra coisa que eu fazia muito também dentro do consultório é que o cheiro, o ambiente, eu sempre coloquei o cheiro de baunilha. Isso poucas pessoas sabem, mas o cheiro de baunilha lembra o cheiro do leite materno. Isso gera conforto. Isso de forma subconsciente. Eu deixava o ambiente da clínica com a parede mais acinzentada e cor mais alaranjada para abaixar a tonalidade da pessoa, com que ela ficasse um pouco mais calma, um pouco mais leve. Então a gente ia introduzindo isso para que a pessoa se sentisse confortável dentro daquele ambiente. Então a gente começou a mudar o estilo de investimento, a gente começou a utilizar coisas diferentes, eu trouxe laboratório para dentro da clínica, a gente conseguiu trazer alguns tipos de influenciadores para divulgar o nosso negócio de forma indireta. A gente vai trabalhar muito sobre isso dentro das próximas aulas de uma forma mais mastigada, diversos tópicos assim juntos, né? E claro, isso aqui é uma aula pré-evento, né? A gente vai ter 3 aulas, 3 dias que a gente vai estar mastigando isso, a gente vai estar falando muito a fundo sobre isso, né? Agora, no início é realmente algo superficial para vocês conhecerem a minha história e entenderem tudo que é necessário para a gente poder trabalhar junto e que são pontos que muitas vezes a gente deixa passar. Porque pensa comigo, hoje o Brasil ele tem aproximadamente 400 mil dentistas, é o país que mais tem dentistas no mundo. Então são mais de 52 mil clínicas. Então pensa, se fosse só por técnica, por prática e por desenvolvimento de bons trabalhos, quantos desses 400 mil dentistas não são tão bons quanto nós? Mas quantos desses 400 mil dentistas realmente conseguem se posicionar e mostrar isso? Consegue fazer um bom marketing, boas vendas? São pouquíssimos. Então não basta só ter a técnica, né? Existem diversas pessoas que ficam fazendo especialização, mestrado, doutorado, e isso não está errado. Eu não falo que está errado, mas eu foco também que existem outras áreas que precisam ser focadas. A gente precisa mostrar que a venda, que o marketing, que o posicionamento, que o branding, que a marca que a gente está fazendo, ela é muito valiosa, cara. Esse posicionamento vai levando a gente num crescimento maior, né? Numa proporção maior. Então o negócio foi criando uma proporção grande. Eu decidi sair da minha clínica de Florianópolis e abrir minha estrutura em Balneário sozinho. Em Florianópolis eu tinha um sócio. E essa minha vinda para Balneário foi muito importante, porque a partir daí eu consegui fazer com que a estrutura em si ela fosse moldada pro meu perfil, né? Porque como só eu era o dono agora, eu conseguia trabalhar para a clínica ser do meu jeito realmente, né? Então isso fez com que todo esse posicionamento, toda essa semente que a gente foi plantando anos atrás, a gente conseguiu fazer com que isso hoje se tornasse algo totalmente diferente, algo totalmente disruptivo, né? Digamos assim. Então a gente conseguiu chegar com todo esse trabalho, por exemplo, no atendimento da mãe do Cristiano Ronaldo. Então tudo isso trabalhado passo por passo, mas com estratégias bem feitas, né? Então posicionamento bem feito, estratégia de marketing bem feita, a forma de venda, pós-venda principalmente, muito bem feita.
Porque eu sempre falo, existe a venda e o pós-venda. O pós-venda ele vende muito mais do que somente a primeira venda. O pós-venda ele te dá muito retorno e vários. E quando a gente fala do trabalho que eu executo hoje, que são laminados cerâmicos, ele se torna um produto único. A pessoa vem aqui uma vez, ela não volta. Então o que vai captar mais pessoas são pós-venda. Então olha só tudo que a gente está conversando, o tamanho do negócio que a gente precisa entender para que existam vendas futuras, que exista um posicionamento grande e a gente não pare de vender, que não decaia o nosso faturamento. A gente precisa entender que existem estratégias para que pelo menos o nosso faturamento se mantenha equilibrado. Ele pode ter momentos de picos muito altos, que é a nossa intenção sempre crescer o nosso faturamento, mas a gente precisa ter uma estratégia que firme o nosso faturamento numa base mínima. Ela não pode ficar subindo, descendo, senão no final do ano a gente vê não tem lucro. Se ela fica subindo e descendo, uma hora ela se junta, né? Então é isso que a gente tem que trabalhar junto. Falando da clínica de Balneário Camboriú, cara, a gente hoje pensa num espaço de 1.000 metros quadrados, né? Então eu tenho um laboratório dentro da clínica, que em Florianópolis eu já tinha também. Então eu tenho um laboratório bem amplo aqui dentro, que a gente consegue fazer a produção de mais ou menos 1.500 laminados. A gente está trabalhando em 6 consultórios, 2 salas de reunião, uma sala de podcast e um lounge para os pacientes ficarem esperando todos os atendimentos, né? Porque às vezes tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar, vai levar algum tempo de ajuste de laboratório, o paciente fica aguardando dentro desse lounge. E dentro disso, desse espaço inteiro da clínica, a gente tem também um auditório para 40 pessoas, para a gente conseguir também trabalhar todos os cursos, todas as aulas que a gente acaba dando e ter essa comunicação presencial com muitas pessoas. E o que a minha história tem a ver com a sua jornada? Como aconteceu comigo, tudo que você precisa é de um mentor ao seu lado. Alguém que guie sua jornada, ensine a direção certa e te ensine a colocar as peças certas nos lugares certos. Mas a verdade é que a maioria dos dentistas, por não ter um direcionamento, acabam desistindo e aceitam viver uma carreira ou um negócio medíocre e não se destacam na odontologia, porque não olham para o lugar certo e não possuem um acompanhamento. Acostumam-se com a média do mercado e vivem uma vida mediana, sem reconhecimento ou respeito. E a cada dia que passa, a concorrência ela só aumenta. Hoje, o Brasil é o país com mais dentistas no mundo, mas o lado bom é que mesmo existindo tantos dentistas, são poucos os que se destacam no mercado, porque a maioria não sai da faculdade sabendo como ganhar dinheiro. Se você se sente assim, a culpa não é sua. Você só não aprendeu o que realmente importa para o crescimento da sua carreira ou para o crescimento da sua clínica. Eu estou aqui para te apresentar esse caminho. Eu sou o Gustavo Nau, eu tenho 27 anos, eu sou dono da maior clínica do sul do país, destinada a atender grandes nomes e celebridades do Brasil e do mundo. Isso sempre foi um grande sonho meu, ter meu carro, minha família, grandes pacientes, mas hoje eu vou ser sincero, o meu maior sonho mudou. Agora meu propósito é mudar a vida do maior número de dentistas e donos de clínicas do Brasil. E por isso, pela primeira vez eu decidi abrir para todos os dentistas do Brasil o que eu faço. E vou te mostrar o que é possível a sua clínica e sua carreira estarem em destaque na sua região. Você vai ser conhecido, respeitado e se tornar uma referência. O verdadeiro ouro da odontologia é o posicionamento e o marketing correto. A verdade é que a grande minoria de dentistas no Brasil sabem atrair e fidelizar o público qualificado para sua clínica e eu posso te garantir, a sua liberdade financeira e destaque profissional está mais perto do que você imagina. Basta ter acesso a um grande plano que eu estou entregando para você. Então prepare-se, pois vem aí o grande jogo da odontologia nos dias 29 a 31 de julho, sempre às 20 horas. Você vai aprender o segredo dos dentistas de sucesso para se tornar referência e se destacar em um mercado cada vez mais saturado. E para finalizar, eu deixei um botão aqui embaixo de um check-in obrigatório para você confirmar sua inscrição. Basta preencher que no final dele tem um presente especial para você.